Em um tempo de reis, onde impérios eram erguidos pela força e destruídos pelo orgulho, uma nação foi conquistada, um povo foi levado e um jovem foi arrancado de tudo o que conhecia. Mas essa não é apenas uma história de guerra. É a história de alguém que viu o invisível e ouviu a voz de Deus em meio ao caos. Meu nome é Daniel. Eu era apenas um rapaz quando Babilônia chegou. Eles queimaram as portas, silenciaram o templo, tomaram os vasos sagrados de Deus e os colocaram na casa dos ídolos. Aquele foi o dia em que fui levado, dos campos de Judá até o coração de Babilônia. Mas Babilônia não nos conquistou. O Senhor nos entregou em suas mãos. Não porque ele era fraco, mas porque nós ainda éramos inocentes. Então o rei deu uma ordem, não para nos destruir, mas para nos moldar. Ele chamou Asfenaz, chefe dos eunucos, e ordenou que reunisse os filhos de Israel, sangue real, nobres, jovens sem defeito. Fomos julgados pelos nossos rostos, pela nossa postura, pela luz que ainda havia em nossos olhos. Eles avaliaram nossas mentes, procuraram habilidade, sabedoria, conhecimento que valia a pena conquistar. Não nos trouxeram para a Babilônia para nos matar, mas para nos ensinar a língua dos caldeus, a literatura, a ciência, as formas dos seus deuses. Mas, ainda que nos trouxessem para o palácio do rei, meu coração pertencia a um rei maior. O rei nos concedeu uma porção diária, comida da sua mesa, vinho da sua taça. 3 anos de treinamento para nos formar como servidores de Babilônia. Ananias, Misael, Azarias, irmãos de Judá, escolhidos comigo, deram-nos novos nomes, nomes estranhos. Eu me tornei Beltesazar. Eles treinaram nossas mentes, nos alimentaram da mesa do rei. Queriam colocar Babilônia dentro de nós, mas eu tracei um limite. Não me contaminaria, não com a comida deles, não com os seus deuses. Estava preso em Babilônia, mas meu coração permanecia no céu. Deus me concedeu favor, compaixão nos olhos do chefe Asfenaz, um homem dividido entre a obrigação e a misericórdia. Ele temia a ira do rei, porque o rei veria vocês mais fracos do que os outros, porque eu arriscaria minha própria cabeça por esse pedido estranho. Compreendi o seu temor. O peso da lei em Babilônia era cruel, mas segui uma esperança silenciosa. Falei ao servo que nos havia sido designado, eu e meus irmãos, com o coração firme. Ponha-nos à prova por 10 dias. Deixe-nos comer apenas vegetais, beber apenas água. Observe-nos de perto. Julgue-nos pelo que vir. 10 dias. Um teste simples. Uma oportunidade frágil de permanecer firme em terra estrangeira. E no 10º dia, estávamos mais fortes, mais saudáveis e radiantes no rosto e no espírito do que todos os que se fartaram da mesa de Babilônia. A esses 4 jovens, Deus concedeu conhecimento e entendimento em toda a literatura e sabedoria. E a mim, Ele concedeu algo a mais, a capacidade de compreender visões e interpretar sonhos, imagens do que foi e do que ainda está por vir. Quando os dias de preparação terminaram, fomos apresentados ao rei. Ele nos interrogou em questões de sabedoria e conhecimento, e não encontrou igual em toda a Babilônia. Servimos no seu palácio, não como escravos, mas como luzes em um reino de sombras. O rei nos encontrou 10 vezes superiores a todos os seus magos e encantadores. Permaneci ali, através de reis e rainhas, através de guerras e maravilhas, até o 1º ano do rei Ciro. Tudo começou no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, um homem que governava impérios, mas não conseguia governar o próprio sonho. O sonho chegou como uma tempestade na noite. Ele acordou com o coração acelerado, sabendo que aquilo não vinha de um homem. Convocou seus magos, encantadores e adivinhos, todos que afirmavam falar com os deuses. Estavam diante dele, vestidos de orgulho, mas com respostas vazias. Diga-nos o sonho, e lhe explicaremos o seu significado. Mas o rei os enxergou.
E o fogo em seus olhos disse o que sua voz logo diria. Se vocês realmente ouvem dos deuses, então já saberão o que eu vi. A ira do rei cresceu como o sol sobre Babilônia, intensa, absoluta e sem misericórdia. Ele deu a ordem de matar todos os sábios, todos os conselheiros. Os seus deuses os haviam falhado, e o rei não seria humilhado. E então a morte veio procurando, casa por casa, passo a passo, até me encontrar. A hora chegou para eu escolher: temer o rei, ou confiar no Deus que me deu o fôlego. Clamamos por misericórdia, não a Nabucodonosor, mas ao Deus do céu, que revela mistérios. E no silêncio da noite, o sonho foi revelado a mim. Louvei o Senhor. Sabedoria e poder são dele. Ele muda os tempos e as estações. Ele depõe reis e levanta outros. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que discernem. Ele revela coisas profundas e ocultas. Ele sabe o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Então fui a Arioque, o executor, que se tornou um mensageiro. Não destrua os sábios de Babilônia. Leve-me ao rei. Eu lhe mostrarei o sonho. Ele me levou rapidamente. A sala do trono estava em silêncio. E o rei me olhou com olhos que não haviam dormido. Você pode me contar o sonho e o que ele significa? Nenhum homem pode fazer o que o rei pediu. Nenhum encantador, nenhum mago, nenhum sábio. Mas há um Deus no céu. Ele revela mistérios. E ele mostrou ao rei o que está por vir. Não porque eu sou mais sábio do que os outros, mas para que você, ó rei, conheça o que inquieta o seu coração e compreenda os pensamentos que perturbam a sua mente. Apresentei-me diante do rei, não com medo dos homens, mas com temor do Senhor. E lhe contei o sonho, exatamente como ele o havia visto. E lhe dei o significado. Você, ó rei, é a cabeça de ouro. Babilônia, gloriosa em esplendor, mas não eterna. Depois de você, outro reino se levantará, mais fraco em riquezas, mas não em vontade. Depois, um terceiro, de bronze, que se espalhará por toda a terra. E depois um quarto, forte como o ferro, quebrando e destruindo tudo. Mas até esse se dividirá. 10 reinos de ferro e argila, parte forte, parte frágil. Um reino dividido, incapaz de se manter. Mas então, nos dias desses reis, uma pedra, não cortada por mãos humanas, será tirada do céu. Ela derrubará os pés, quebrará toda a estátua, reduzirá todos os impérios a pó, e o vento os levará. Mas a pedra se tornará uma montanha e encherá toda a terra. Este, ó rei, é o reino de Deus. Ele não passará, não será entregue a outro. Ele quebrará todos os outros reinos e permanecerá para sempre. Quando terminei de falar, o rei se levantou, não com raiva, mas com reverência. Esse rei poderoso, que comandava exércitos, prostrou-se diante de mim e disse: O seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Então me elevou, me honrou, me fez governador sobre Babilônia e chefe de todos os seus sábios.
Mas eu sabia, não fui eu que ele honrou. Foi o Deus do céu, que honra reis e fala por meio dos seus servos. No campo de Dura, o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro, 90 metros de altura, um monumento ao seu orgulho, e ordenou a todas as nações, a todos os povos: ao som da música, todo homem e toda mulher se prostrarão, ou serão lançados imediatamente na fornalha ardente. Mas entre a multidão havia 3: Sadraque, Mesaque, Abed-nego, filhos de Judá, servos do Altíssimo. Eles não se prostrariam, não diante do ouro, não diante do medo. O rei foi informado, e seu coração ardeu mais do que qualquer chama. Tragam-nos até mim. É verdade, vocês não servem aos meus deuses. Recusam-se a se prostrar diante da imagem de ouro que eu construí. Darei mais uma chance, mas se não o fizerem, serão lançados imediatamente na fornalha. E qual Deus poderá livrá-los das minhas mãos? E eles responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de você. O Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha ardente. Ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas mesmo que ele não o faça, saiba que não serviremos aos seus deuses nem nos prostraremos diante da imagem de ouro. Escolhemos o fogo em vez da fé vazia. Deixa a fornalha arder. Deixa o céu ouvir. Nosso Deus está próximo, e não temos medo. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal, tão intensa que matou os soldados que os lançaram dentro. Mas então o rei olhou, e seu rosto mudou. Não lançamos 3 homens atados no fogo, porque vejo 4 caminhando livremente, e o 4º tem a aparência de um filho dos deuses. Eles saíram, sem queimaduras, sem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo havia sido tocado. E o rei declarou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que nele confiaram. O palácio pulsava com excessos. A risada crescia como fogo nas línguas dos orgulhosos. E nas mãos do rei Belsazar, os vasos sagrados da casa do meu Deus, usados para beber vinho em honra aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Mas o Deus verdadeiro estava observando, e o seu julgamento estava mais próximo do que eles sabiam. Então veio um silêncio como o último suspiro antes da morte. E na superfície da parede, uma mão, não de carne e sangue, mas de luz, dedos de fogo, escrevendo palavras que ardiam na pedra do orgulho de Babilônia. A cor do rosto do rei desapareceu. Seus joelhos se dobraram. O rei mais poderoso de Babilônia foi reduzido ao pavor, e toda a sabedoria do seu reino não conseguia ler as palavras. Mas a rainha se lembrou. Ela falou de um homem em quem vive o Espírito do Deus Santo. E então fui convocado. Você é Daniel, um dos exilados de Judá. Dizem que o Espírito dos deuses habita em você. Sabedoria que os meus sábios não conseguem igualar. Leia as palavras na parede, e eu o vestirei de púrpura. Colocarei uma corrente de ouro no seu pescoço, e o farei o 3º governador do reino. Guarde as suas dádivas e dê as suas recompensas a outro. Mas lerei as palavras para você, ó rei, e lhe direi o que significam. O Deus Altíssimo deu ao seu pai Nabucodonosor reino, grandeza e honra. Todas as nações tremiam diante dele. Mas quando seu coração se encheu de orgulho, foi deposto do trono e lançado entre os animais do campo, até que aprendeu esta verdade: o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens e coloca sobre eles quem ele escolhe. E você, Belsazar, conhecia tudo isso, e mesmo assim não humilhou o seu coração. Ao contrário, se levantou contra o Senhor do céu, tomou os vasos sagrados do seu templo e bebeu vinho com eles, louvando deuses que não veem, não ouvem e nada sabem. Mas o Deus que sustenta o seu fôlego e ordena os seus passos, a ele você não honrou. Por isso foi enviada esta mão. Por isso foram escritas estas palavras: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Mené, Deus contou os dias do seu reino, e ele chegou ao fim. Tekel, você foi pesado na balança e encontrado em falta. Perez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Naquela noite,
Belsassar foi vestido de púrpura e recebeu a corrente de ouro. Mas o seu trono não veria amanhã. Antes do amanhecer, Belsassar, rei de Babilônia, caiu. Naquela noite, a grande cidade caiu. O trono de Babilônia foi quebrado, e Dário, o medo, tomou o poder. As portas, antes cheias com a risada dos reis, ressoavam agora com os passos de um novo governante. Mas, ainda que um reino tivesse mudado de mãos durante a noite, a mão de Deus não havia mudado. Eu, Daniel, exilado de Judá, me vi agora servo sob um novo rei. E, mais uma vez, o favor do Senhor me separou dos demais. Mas o favor é um trono que os homens tentam roubar, e as sombras começaram a se mover contra mim. Fui escolhido para servir entre os principais governadores do reino, e porque havia nele um espírito excelente, o rei planejava colocá-lo sobre todo o reino. Mas o ciúme cresceu como poeira nos corações dos outros. Eles procuraram falha em mim, e não encontraram, sem corrupção, sem negligência. Então se uniram, e com alegria se aproximaram do rei. Ó Dário, viva para sempre. Estabeleça um decreto, que todo aquele que pedir algo a qualquer deus ou homem nos próximos 30 dias, exceto a você, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei, sem perceber a armadilha, assinou o decreto com o seu selo. A lei dos medos e dos persas era imutável. Quando o decreto foi assinado, não tive medo. Fui para o meu quarto, abri a janela em direção a Jerusalém e orei. 3 vezes naquele dia, me ajoelhei e dei graças ao meu Deus. Mas eles me estavam observando. Das sombras, esperavam, como caçadores escondidos à espreita. Quando me encontraram em oração, correram para o rei com a acusação, declarando que eu havia quebrado o decreto. Quando o rei ouviu, ficou angustiado. O dia inteiro procurou uma forma de me salvar, mas a lei não podia ser alterada. Finalmente, forçaram a sua mão. Soldados me conduziram até a cova dos leões. A escuridão me engoliu e o chão tremia com os seus rugidos. Uma pedra foi rolada sobre a entrada da cova, selada com o sinete do rei e com os selos dos meus acusadores. Meu destino, ao que parecia, estava selado. Nada mais poderia ser feito. Mas ele me salvou. O Senhor é o meu refúgio. O seu anjo fechou a boca dos leões. Na primeira luz do dia, ouvi a voz angustiada do rei chamando à entrada da cova. Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve continuamente, foi capaz de te livrar dos leões. Respondi com alegria. Ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não me fizeram mal algum, porque fui encontrado inocente diante dele. E diante de você, ó rei, também não cometi nenhum erro. Imediatamente, me tiraram da cova. Não havia nenhum ferimento sobre mim, porque havia confiado no meu Deus. O rei então ordenou que os que me haviam acusado fossem lançados na mesma cova. Antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os dominaram. E o rei Dário enviou um decreto a todos os povos e nações, que todos tenham reverência diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído. Ele salva e livra. Realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Tive uma visão. Vi o mar agitado pelos 4 ventos do céu, e dele surgiram 4 bestas. A primeira era como um leão com asas de águia. Observei até que as suas asas foram arrancadas. Ela foi erguida do chão e colocada de pé como um homem, e um coração humano lhe foi dado. A segunda era semelhante a um urso, erguida de um lado. Em sua boca, entre os seus dentes, havia 3 costelas. E foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Depois, outra, semelhante a um leopardo, com 4 asas de ave nas costas. A besta tinha 4 cabeças, e o domínio lhe foi concedido. Depois disso, vi a 4ª besta, apavorante e terrível, de força extraordinária. Tinha grandes dentes de ferro, devorava e despedaçava, e pisava o restante com os pés. Era diferente de todas as bestas anteriores, e tinha 10 chifres.
Enquanto eu observava os chifres, surgiu entre eles outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. Nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que proferiu palavras arrogantes. Continuei a olhar até que os tronos foram postos, e o ancião dos dias tomou o seu lugar. Seu manto era branco como a neve, e os cabelos da sua cabeça, como lã pura. Seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas, fogo ardente. Um rio de fogo corria e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e 10.000 vezes 10.000 estavam em pé diante dele. O tribunal se assentou, e os livros foram abertos. Continuei a olhar por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia, até que a besta foi morta, seu corpo destruído e entregue às chamas. Quanto às outras bestas, o seu domínio foi tirado, mas as suas vidas foram prolongadas por um tempo e uma estação. Nas minhas visões noturnas, vi alguém semelhante a um filho de homem, que vinha com as nuvens do céu. Chegou até o ancião dos dias, e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, um reino que não será destruído. Eu, Daniel, fiquei perturbado em meu espírito. As visões da minha mente me inquietaram muito. Aproximei-me de um dos que ali estavam, e lhe pedi a explicação de todas aquelas coisas. E ele me disse: essas 4 grandes bestas são 4 reinos que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todos sempre. Quanto à 4ª besta, será um 4º reino sobre a terra, diferente de todos os outros. Devorará toda a terra, a pisará e a despedaçará. Os 10 chifres são 10 reis que se levantarão desse reino. Depois deles, surgirá outro, diferente dos anteriores, que subjugará 3 reis. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos. Pensará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues em suas mãos por um tempo. Tempo é a metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará, e o seu domínio lhe será tirado, consumido e destruído para sempre. E o reino, o domínio e a grandeza de todos os reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino é um reino eterno, e todos os dominadores o servirão e obedecerão. Até aqui chega a visão. Eu, Daniel, fiquei muito abalado, com o rosto pálido de temor, mas guardei o assunto em meu coração. No 3º ano do reinado de Belsazar, outra visão me veio. Fui levado a Susã, a cidade real, e ali, às margens do rio Ulai, o céu se abriu diante dos meus olhos. O que vi derrubaria impérios e perturbaria o meu espírito para sempre. Vi um carneiro junto ao rio, com 2 chifres, ambos altos, mas um maior do que o outro, e o maior havia crescido depois. O carneiro investia para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum animal conseguia resistir a ele nem livrar da sua mão. Ele fazia o que desejava e se tornava grande. Enquanto eu observava, eis que um bode veio do ocidente, percorrendo toda a superfície da terra sem tocar o chão. O bode tinha um chifre notável entre os olhos, e investiu contra o carneiro com a fúria do seu poder. Viu chegar ao pé do carneiro e lançar-se contra ele. Furioso, feriu-o, quebrou-lhe os 2 chifres, e o carneiro não tinha força para resistir. Foi derrubado e pisado, e ninguém pôde livrar o carneiro da sua mão. O bode tornou-se muito grande, mas no auge do seu poder o seu grande chifre foi quebrado. Em seu lugar cresceram 4 chifres notáveis, voltados para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que cresceu muito para o sul, para o leste e para a terra gloriosa. Cresceu até o exército do céu e derrubou ao chão alguns desse exército e das estrelas, e os pisou. Engrandeceu-se até o príncipe do exército. Por sua causa, o sacrifício contínuo foi suspenso, e o lugar do seu santuário foi derrubado. Por causa da transgressão, um exército foi entregue ao poder desse chifre, e este pisou a verdade e prosperou em tudo o que fez. Então ouvi um ser sagrado falar, e outro ser sagrado lhe perguntou quanto tempo duraria a visão. O sacrifício contínuo suspenso,
a transgressão que causa a desolação e a entrega do santuário e do exército para ser pisado. E lhe foi respondido: até 2300 tarde e manhã. Então o santuário será restaurado. Enquanto eu, Daniel, buscava o entendimento da visão, eis que diante de mim estava alguém com aparência de homem. E ouvi uma voz humana que chamou: Gabriel, explica a visão a esse homem. Aquele que tinha aparência humana aproximou-se de mim. Quando ele se aproximou, fiquei aterrorizado e caí com o rosto em terra. Mas ele me tocou e me ergueu. Entenda, filho do homem, pois a visão diz respeito ao tempo do fim. O carneiro que você viu, com os 2 chifres, representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. O chifre quebrado e os 4 que surgiram em seu lugar representam 4 reinos que se levantarão daquela nação, mas sem o poder do primeiro rei. No fim do reinado desses reinos, quando os transgressores chegarem ao auge, surgirá um rei de fisionomia feroz e hábil em intrigas. O seu poder será grande, mas não pela sua própria força. Causará espantosas devastações e prosperará no que fizer. Destruirá os poderosos e o povo dos santos. Pela sua astúcia prosperará o engano. Engrandecerá a si mesmo no seu coração. Destruirá muitos vivendo em paz, e se oporá ao príncipe dos príncipes. Mas será destruído sem nenhuma intervenção humana. Busquei ao Senhor meu Deus em oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor e confessei: temos pecado, temos nos rebelado, nos afastamos dos teus mandamentos. A nós pertence a vergonha, mas a ti, Senhor, pertence a misericórdia e o perdão. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, atenta e age. Não te detenhas, por amor ao teu nome, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo que vira na visão anterior, chegou a mim em voo rápido, por volta da hora da oferta da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, desde o momento em que começaste a orar, a tua palavra foi ouvida, e eu fui enviado para te dar entendimento. 70 semanas foram decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, pôr fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Em 62 semanas ela será reedificada com praças e fosso, mas em tempos angustiados. Depois das 62 semanas, o ungido será eliminado, e não terá quem suceda. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão decretadas as desolações. Ele firmará uma aliança com muitos durante uma semana. No meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta. E no templo haverá uma abominação desoladora, até que a destruição decretada seja derramada sobre o que está desolado. Vi uma visão que era verdadeira e falava de grande conflito. Compreendi a visão, mas meu coração ficou pesado. Não comi nenhum alimento saboroso. Nem carne nem vinho entraram na minha boca, e não me ungi durante 3 semanas inteiras. No 24º dia do 1º mês, enquanto eu estava na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com a cintura cingida de ouro puro de faz. Seu corpo era como uma crisoberila, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e pernas como o brilho do bronze polido, e a voz das suas palavras como o rugido de uma multidão. Os homens que estavam comigo não viram a visão, mas um tremor grande caiu sobre eles, fugiram para se esconder. Fiquei sozinho e vi essa grande visão. Não restou força em mim. O meu vício se transformou em corrupção e não retive nenhuma força. Então ouvi a voz das suas palavras, e quando as ouvi, caí em sono profundo, com o rosto em terra.
Uma mão me tocou e me pôs de joelhos sobre as palmas das mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te falo, e levanta-te, pois agora fui enviado a ti. Quando ele me disse isso, me levantei tremendo. Então ele me disse: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que puseste teu coração para entender e humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Então veio Miguel, um dos principais príncipes, para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão ainda se refere a dias que estão por vir. Enquanto ele me falava, inclinei o rosto para a terra e fiquei em silêncio. E eis que alguém com aparência de homem tocou os meus lábios. Então abri a boca e falei: Meu senhor, por causa da visão, dores me sobrevieram, e não tenho força alguma. Como pode o servo do meu senhor falar com meu senhor? Pois agora não tenho força alguma, nem resta fôlego em mim. Então aquele que tinha aparência de homem me tocou outra vez e me fortaleceu, e disse: Não temas, homem muito amado, a paz seja contigo. Sê forte, sim, forte. Quando ele me falou, fui fortalecido e disse: Fala, meu senhor, pois tu me fortaleceste. Sabes por que vim a ti? Agora voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia. E quando eu partir, eis que o príncipe da Grécia virá. Mas eu te direi o que está escrito no livro da verdade. Não há ninguém que lute ao meu lado nestas coisas, exceto Miguel, o vosso príncipe. Nesse tempo, Miguel, o grande príncipe que vela pelo teu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que as nações existem até aquele tempo. Mas naquele tempo teu povo será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que têm entendimento resplandecerão como o esplendor do firmamento, e os que convertem muitos à justiça, como as estrelas, para todo sempre. Mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento se multiplicará. Levantei os olhos e vi dois outros, um de cada lado das margens do rio. E um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, jurar pelo que vive eternamente, levantando a mão direita e a mão esquerda para o céu. Será por um tempo, tempos a metade de um tempo. E quando cessar o despedaçamento do poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Ouvi, mas não entendi, e disse: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: Vai, Daniel, pois as palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, branqueados e provados, mas os ímpios agirão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os que têm entendimento entenderão. Mas tu segue o teu caminho até ao fim. Descansarás e te levantarás para a tua herança no fim dos dias. Saiu da sombra das lentes dos que dormem, queimados pelo fogo dos céus infinitos. Os sábios resplandecem em sua luz, como estrelas, para iluminar para sempre, até o fim dos dias.